Bela vitória do Cruzeiro. Hoje o time teve a intensidade que o torcedor queria, que o torcedor pedia. O time foi para cima, atacou, fez um segundo tempo que o torcedor esperava, principalmente, né, o segundo tempo, né, saíram os gols, enfim. E eu queria que você avaliasse essa partida de hoje e o que o Cruzeiro precisa para ir tendo essa questão dessa intensidade, todo jogo, não só no Mineirão, mas também fora. Bom, a questão não é em casa e fora, né? É a equipe ter confiança numa estrutura que definimos que é a ideal para a equipe, que a partir dessa estrutura, né, a gente evolua em alguns pontos importantes, recupere a confiança geral, porque a gente ainda sofre em alguns aspectos. Hoje ainda sofremos mais um pouco na bola parada, né, no início do jogo principalmente. E confiar naqueles que estão conduzindo o trabalho, confiar nos nossos atletas, né? A gente precisa unir as nossas atitudes às nossas palavras. Se a gente diz que confia no elenco, não é porque joga esse ou aquele que a gente tem que dizer que a decisão está errada, né? Como é fácil dizer em cima do resultado, né? Você vê que hoje as duas equipes que repetiram as formações, que foi o Grêmio, depois do nosso jogo, numa boa dose, contra o Curitiba, sofreu a derrota para o concorrente direto aí, dentro de casa. A Ponte sofreu a derrota para o Palmeiras, dentro da sua casa. Então a gente tem que fazer escolhas difíceis. A gente espera o respaldo da nossa direção de futebol, para que a gente não fique sozinho na defesa de algumas coisas que acredita, porque é importante, né, para o torcedor entender que a gente tem um discurso único e esse discurso é para a hora da derrota e para a hora da vitória. Então isso é importante passar, porque aí todos nós nos sentimos, né, mais protegidos para poder evoluir, para dar os passos que o Cruzeiro precisa, para fazer os jogos como esse que a gente fez contra o Grêmio, contra o segundo tempo contra o Corinthians, e também era fora de casa e teve intensidade. Então não se trata de em casa ou fora. Se trata de fazer bem feito, com competência, né, mais vezes. Essa amostragem que a gente conseguiu fazer algumas vezes. E na sua opinião, voltando jogadores importantes estão no departamento médico, principalmente Dedé, Manuel, Arrascaeta, o Cruzeiro vai ser um time mais regular para esse restante de competição? Acho que ele, nos últimos jogos, já atingiu uma regularidade, né? Eu acho que a gente pode, sempre que tiver, né, a possibilidade de fisicamente estar bem, né, porque existem alguns momentos em que o desgaste vai apontar para pequenas quedas, mas aí, se a confiança está mais alta, você supera isso com essa confiança, né? Foi possível ver no time do Curitiba, por exemplo, que foi um grande adversário que nós vencemos hoje, essa confiança presente, né? E em determinados momentos mesmo, o Cruzeiro fazendo um grande jogo e pressionando, né? A gente teve que tomar cuidado o tempo inteiro para não deixar o resultado escapar, porque o adversário estava ali do outro lado, com o seu jeito de jogar, com o seu estilo, com qualidade. E é isso que a gente quer para o Cruzeiro também, fazer dentro de casa e fora de casa o que fez em alguns momentos importantes aí. Ô, Mano, até em cima dessa postura, durante um bom tempo a gente falou de propor jogo, de um Cruzeiro em cima, e foi uma constante nesses últimos jogos, desde lá contra o Bahia, contra o Corinthians, mesmo nas dificuldades e às vezes acabando perdendo. Para um jogo de Copa, isso é possível também, mesmo fora de casa, ou já é uma estratégia diferente? Não, a gente sempre quer isso, né? A gente apela para o regulamento e põe ele embaixo do braço quando a gente não consegue de outra maneira, né? Se nós pudermos lá fazer um grande jogo, vencer e abrir uma vantagem, nós queremos, mas provavelmente o Palmeiras também quer, né? E do outro lado tem uma qualidade bastante grande, com investimento bastante alto. Então a gente tem que entender, o Cruzeiro não joga assim ou assado só por uma decisão do seu técnico, né? Ele às vezes não consegue fazer coisas dentro do campo porque do outro lado o adversário faz melhor, né? Então não se trata às vezes de ser ofensivo. Eu sei que
é fácil taxar essas coisas, né? O futebol, sempre que um time tem dificuldade, vocês falam que o treinador puxou o time para trás, né? Mas não é. Eu não gosto de time atrás, eu gosto de time mais na frente. Meu coração bate menos, eu fico mais tranquilo na beirada do campo, reclamo menos. Tem um monte de coisa que eu faço menos quando meu time está atacando, né? Então, a gente não toma gol de bola parada porque não treina. Eu, como prometi a você aqui na última entrevista, abri o treinamento de sábado, você assistiu a bola parada, trabalhamos incansavelmente a bola parada, mas tomamos 2 sustos hoje assim. Por quê? Porque a estatura do outro time é mais elevada do que a nossa, né? Eles têm bons cobradores. Então, não se trata só, né, de treinar ou não treinar. Existe uma execução dos 2 lados e, às vezes, o lado de lá também executa bem. Então, vamos trabalhar. O caminho e a receita é um pouco sem graça. Tem que trabalhar bastante. Acho que o torcedor hoje já viu uma atuação melhor da equipe. E hoje era importante a gente vencer, né? A escolha por revezar na quinta-feira, ela levou em consideração também o jogo seguinte na nossa casa. Eu falo e falei que nós tínhamos feito uma grande atuação contra o Grêmio, mas terminou 3-3 e nós só fizemos 1 ponto. Hoje o torcedor não ia se contentar novamente com uma boa atuação e 1 ponto só. Nós tínhamos que vencer, né? Porque é assim que o futebol é. Então, esse é o caminho. Mano, até a 7ª rodada, o Cruzeiro tinha a 2ª pior pontaria, né, do campeonato, com 64, apenas atrás do Flamengo, que tinha 71. Hoje o time chutou muito a gol, 22 finalizações, se eu não me engano, e muitas assim, com um pé calibrado. Houve algum treinamento específico a respeito de finalizações, ou mesmo uma orientação, olha, vocês têm que chutar mais a gol, algo nesse sentido? Para alguns jogadores em específico, sim. Como para o Diogo, por exemplo. O Diogo vinha com um volume de jogo pela esquerda sempre bastante grande, mas com poucas conclusões. E na medida em que você nunca conclui, nunca chuta, o adversário já começa a afastar um pouco a marcação e vai marcar o cruzamento, ou vai marcar o passe. Então ele precisa variar um pouco como fez hoje, né? Com essa variação, na próxima rodada, o sujeito já tem que apertar mais, porque o Diogo está chutando, tem que cuidar. E isso abre espaço entre as linhas para a gente construir algumas jogadas de triangulação, de infiltração. Então, os outros já chutam, Sobe já chuta muito bem, Robinho chuta. É que eu acho que hoje a gente chegou com mais volume no segundo tempo para essa conclusão com bastante qualidade. O Wilson fez umas 3, 4 excelentes defesas, né? E é assim, né? Temos que ir qualificando o acabamento de jogada, que eu acho que essa é a parte mais importante e que me deixou mais feliz. A equipe chegou com triangulações, chegou com qualidade de jogo e chegando assim vai fazer gols, e que nós precisamos muito. Mano, o Cruzeiro com a vitória de hoje chegou meio da tabela, mas para chegar lá pela ponta, brigar pelo título, algo que você disse que é até importante, o Cruzeiro deve chegar a isto, pelo menos a luta, vai precisar de quê? Quantas vitórias da sequência para encostar? E o primeiro dessa sequência é o Atlético Mineiro domingo que vem. Pois eu penso que é tão difícil para o Cruzeiro vencer o Atlético como para o Atlético vencer o Cruzeiro, né? Então, não tem jogo mais fácil nessa altura de um campeonato brasileiro, né? Você sai do Curitiba, você pega o Atlético, depois você pega o Palmeiras, daqui a pouco você pega o Flamengo, e algumas equipes surpreendendo em termos de qualidade de jogo, que talvez antes da competição não era tão esperado, né? Então, não existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro. E nós precisamos de uma sequência de vitórias, sem dúvida nenhuma. Eu sempre falo que o número mágico é 3, nesse caso. Porque a partir de 3 é que essa confiança começa a voltar, que as coisas começam a acontecer mais naturalmente. E fizemos uma. Faltam 2 para esse número, para a equipe retomar essa condição e aliar a um bom jogo, resultado. O Atlético aí depois, né? Primeiro tem um jogo da Copa do Brasil, na quarta-feira, vamos pensar o jogo da Copa do Brasil. E depois, certamente, vamos fazer um grande jogo com o Atlético.
Mano, você falou anteriormente sobre jogadas aéreas. Muitas vezes o adversário tem maior estatura, ótimos cobradores. Então, como tranquilizar a torcida em relação à correção dessas jogadas aéreas? No primeiro tempo, por exemplo, o Cruzeiro perdeu a maioria para o Coritiba. Foram 2, né? Essa grande maioria aí foram 2, né? 3. Então não foi assim um negócio aterrorizante, né? Pois é. É verdade. E todos os jogadores do Cruzeiro estavam no lugar, né? Não deu buraco no meio da defesa, como deu buraco lá em contra o Corinthians, que eu acho que nós falhamos, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar, essa também são questões que tem a ver com a confiança. Quando você começa a tomar gol, parece que nada dá certo, a bola bate nas costas, como bateu esses dias, né? E sobra para eles no jogo do Grêmio aqui. Primeira cabeçada pegou nas costas de alguém, pegou no poste e sobrou para o jogador do Grêmio. Então, quando você passa por esse momento, você dá uma encolhida e não pode encolher. Você tem que, na bola parada, você tem que crescer. Porque destruir é mais fácil do que construir nesse caso. Então, nós temos que ir recuperando isso, ter, sem dúvida nenhuma, um desempenho melhor. Ô, mano, boa noite novamente. Voltando a falar um pouquinho de Copa do Brasil, você falou agora há pouco que 3 vitórias deixa um time mais motivado, né? Chegou ali a uma regularidade. Não, seria mais um número, confiante. isso, exato. E é exatamente o número que o Palmeiras tem agora de vitórias consecutivas. São 3 no Campeonato Brasileiro, estava ali próximo ao rebaixamento, hoje é o 3º colocado por enquanto, né? Enquanto o Botafogo não joga. Queria saber se essa crescente do Palmeiras preocupa para o jogo de quarta-feira e, claro, queria saber um destaque seu do quanto é importante a Copa do Brasil para o Cruzeiro nessa temporada. Olha, ano passado chegamos na semifinal, todos lembram, né? E hoje estamos entre as 8 melhores equipes da competição, sendo a única que jogou a competição desde o início. As outras todas entraram a partir do retorno das equipes da Libertadores. O que valoriza muito aquilo que fizemos, mas torneio é torneio, o que valoriza mesmo é você passar, né? Claro que me preocupa o crescimento do Palmeiras, mas já era esperado. O Palmeiras não podia estar lá onde estava, né? Aquilo era circunstância de momento. Mas o Cruzeiro vai na busca de passar pelo Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Esse é o nosso objetivo. Vamos fazer um primeiro jogo em São Paulo, na quarta-feira. Esse jogo tem uma influência direta naquilo que vamos fazer depois, né? Já tivemos exemplos que conseguimos a classificação no primeiro jogo, mas as histórias elas não são iguais, né? Também já conquistamos no segundo, em outras equipes, passando por outros clubes. É uma competição difícil, é dura e tem que saber jogar, né? Mas não abrir mão, porque não se pode abrir mão nunca de um jogo, em detrimento de um segundo jogo, porque pode depois as coisas não serem alcançáveis mais, né? É tudo que não se quer num primeiro confronto e nós vamos pensando em fazer um grande jogo lá.